A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso podcast A Bíblia Fala. Estamos hoje no episódio 49 e nós estamos aqui numa série bíblica, Série sobre a igreja e a escatologia. Série a Igreja e a Escatologia. Hoje nós estamos já no terceiro episódio da série e no episódio 49 no total. Tá bom? Então o tema de hoje vai ser a igreja entre os capítulos 6 a 18 de Apocalipse. Ou então, a igreja nos capítulos 6 a 18 de Apocalipse. Por que esse tema foi dado esse nome para ele? Exatamente para contestar aquela ideia pré-tribulacionista de que a Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, não vê a ação da igreja entre os capítulos 6 e o final do capítulo 18 de Apocalipse. Então, os pré-tribulacionistas, nessa questão do dispensacionalismo e na doutrina pré-tribulacional, eles não veem. Por quê? Porque eles dizem que a igreja, nesse período aqui, do capítulo 6 ao capítulo 18 de Apocalipse, a igreja está lá no céu. Então, nós vamos ver aqui o que a Bíblia fala, se realmente a igreja está no céu ou está no meio aqui da grande tribulação. Vamos começar então? Então, entre os capítulos 6 e o capítulo 18, final do capítulo 18 do livro de Apocalipse. Então, vamos ver aqui o que diz a Bíblia a respeito. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, Então, o que ela fala, está falado. Bom, então vamos ver aqui a igreja, já no capítulo 6 de Apocalipse, do livro de Apocalipse. Então, no Apocalipse 6, 9, a gente vê a igreja aqui. Então, diz assim: então o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, então o Cordeiro quebrou o quinto selo e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Então nós vemos aqui que no versículo 9 de Apocalipse 6, a gente já vê aqui a menção da igreja. E eu estou usando aqui, para melhor entendimento, a Bíblia na linguagem de hoje, ou o Novo Testamento na linguagem de hoje, tá bom? Que traz um entendimento melhor. Então, eu vou ler de novo aqui, fazendo a ênfase. Então o Cordeiro quebrou o quinto selo. É na quebrada do quinto selo de Apocalipse. E vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Então a gente já vê aqui, em Apocalipse 6, 9, uma parte aqui mencionando a igreja. Então a igreja está aqui na terra. A gente não vai entrar em outros detalhes, porque gastaria muito tempo e não é esse o objetivo. O objetivo aqui hoje é mencionar para vocês, todos que nos assistem, a igreja, embora o nome igreja, I-G-R-E-J-A, igreja, não tem nos capítulos 6 a 18 do Apocalipse. Mas a igreja está lá. Com vários outros sinônimos, vários outros entendimentos, então nos mostra a Bíblia Sagrada que a igreja está lá, sim. A igreja não está no céu, porque ela não vai para lá, mas ela está aqui na terra e ela está no meio da tribulação. Acontece o seguinte: não tem problema nenhum a igreja atravessar a tribulação. Por quê? Porque Deus estará com a igreja, Jesus Cristo estará com a igreja, o Espírito Santo estará com a igreja. E a igreja sairá da grande tribulação vitoriosa. Apesar de muitos morrerem, o anticristo vai fazer guerra e muitos morrerem, mas isso é uma vida normal da igreja, desde que lá do início, quando Jesus Cristo veio,
até hoje mesmo. A igreja sofre perseguições, sofre violência, sofre morte, mas não tem problema. Ela vai sair vitoriosa, no final das contas, vitoriosa de tudo. Ainda no capítulo 6, vamos ver então no versículo 11. Lemos o 9, vamos ler agora o 11. Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido. Então, o anjo está dizendo aqui, completando aí a ideia lá dessas almas debaixo do altar, que não cabe aqui a gente entrar nos detalhes daí, mas só de ver ali a ideia, né? A ideia, não, literalmente, a igreja lá nessa questão aqui. Então, ele fala, né, que o cordeiro aqui, então, quando quebrou um dos selos, o quinto selo, viu debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. E aí depois de um questionamento, no versículo 10, responde em 11, né? Cada um deles recebeu uma roupa branca. Cada um dos membros da igreja que estarão lá na grande tribulação. E foi dito uma instrução para eles, né? Para esses crentes, esses fiéis a Deus, que estarão lá na grande tribulação, foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido mortos também. Então, dizendo, vocês tenham paciência, fique descansando um pouquinho, não tem problema, Deus está cuidando de vocês. Agora, vocês vão estar aí ainda debaixo do altar, que não vamos entrar em detalhes, vocês estarão aí, mas estarão aí até completar o número dos fiéis, o número dos seus irmãos, que ainda serão mortos como vocês foram mortos. E a besta estará perseguindo, eles vão ser mortos, e quando completar o número dos que serão mortos por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, então alguma coisa vai suceder, um livramento da parte de Deus. Então no versículo 11 do capítulo 6 está dito isso aí. Agora vamos para o capítulo 7. Então falamos do capítulo 6. Que os pré-tribulacionistas dizem que a igreja não estará nos capítulos 6 a 18 de Apocalipse. Então lemos no 6, em 2 versículos, que a igreja está lá. E agora no capítulo 7, nós vamos ler 3 versículos aqui do capítulo 7, dizendo que a igreja está lá também. No versículo 13, vou ler o versículo 13, 14 e 17, tá bom? Então, um dos líderes me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Isso no versículo 13 do capítulo 7. A pergunta é: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde foi que vieram? E no versículo 14 tem a resposta lá do próprio João, né, que estava tendo essa visão. Aí João responde: eu não sei, o Senhor sabe. Respondi. Então ele me disse, então o anjo dizendo, né? Estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande tribulação. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. Então vou repetir. Então ele disse: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são, de onde vieram? Eles são aqueles que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição, ou seja, a grande tribulação, né? São essas pessoas que lavaram as suas vestes ou suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas, quer dizer, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e as alvejaram, tornaram brancas, né? Isso aqui está falando, lavaram no sangue do Cordeiro, por quê? Porque esses aqui, que foram mortos estão vindo da grande tribulação, são servos de Cristo, então eles foram lavados no sangue de Jesus Cristo.
Esse é o versículo 14 que eu li. E eu vou ler o versículo 17, de Apocalipse 7, 17. Pois o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, né? O Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Então nós vimos o capítulo 7, os versículos 13, 14 e 17, manifestando aí, falando da igreja que estará lá no capítulo 7 do livro de Apocalipse. Agora vamos para o capítulo 9. No capítulo 9, versículo 4, está dizendo assim, ó: foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Então, nós sabemos, né, pela palavra de Deus, que os filhos de Deus terão nas suas testas o selo de Deus. Assim como a besta vai marcar os seus servos, né? Os filhos de Deus são marcados, terá o selo de Deus na sua testa. Então, os selados de Deus estão sendo mencionados aqui. Vou ler de novo. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta, mas somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do Deus Todo-Poderoso nas suas testas, ou seja, a marca do sinete, né, o selo de Deus na testa, tá bom? Então o selo de Deus está visto aqui. Então os selados de Deus estarão lá, no capítulo 9. Agora no capítulo 11. Capítulo 11 eu vou ler os versículos 1 e o versículo 2. Capítulo 11. Então diz assim: depois disso recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, e me disseram: levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte as pessoas que estão adorando no templo. Então, foi dito assim, né, que João levantasse e tirasse as medidas do templo, o templo de Deus, e do altar, e conte as pessoas que estão adorando no templo. Então estarão lá no templo de Deus, e estarão adorando lá no templo de Deus. Em que período? No período da grande tribulação. E no versículo 2, Apocalipse 11, 2. Porém não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio, o pátio do exterior, foi dado aos pagãos, ou aos gentios, né? Que pisarão a cidade santa durante 42 meses, ou seja, 1260 dias, ou seja, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e também significando isso, 42 meses, né? Então, não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos, aos gentios, que pisarão a cidade santa durante 42 meses, ou seja, 1260 dias. Então isso aí fala no Apocalipse 11, versículo 2. Então, estão vendo, né? No capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 9, no capítulo 11. Mencionamos a igreja aqui nesses capítulos. Agora eu vou mencionar também o que a Bíblia diz no capítulo 12. No capítulo 12, versículo 17. Versículo 17, capítulo 12, diz o seguinte, olha: o dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o restante, ou seja, o resto dos descendentes dela, descendentes da mulher, que é a igreja, né? Isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Deu para entender? Vou ler de novo. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela. Os descendentes de quem? Os descendentes da mulher, que é a igreja. Isto é, aqueles, ou seja, aquelas pessoas que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Quer dizer, os cristãos que estão lá no meio da grande tribulação, sendo perseguidos aí pelo dragão. O dragão é a antiga serpente, o diabo, Satanás. Tá bom? Bom, vimos também Jesus falando a respeito da igreja, aqui
no capítulo 12 de Apocalipse. Agora vamos para o capítulo 13. No capítulo 13, versículo 7, diz assim: foi permitido que lutasse contra o povo de Deus e os vencesse. Aqui está falando de quem? Está falando da besta. Está falando do anticristo. Que foi permitido ao anticristo, a besta, né? Que lutasse contra o povo de Deus e os vencesse. Vencesse aqui no sentido aqui, não de vencer para ir para o inferno. Não, mas vencer é o seguinte, de vencer, tornar, vamos dizer, inativo, incombatido, né? Incombatível, por causa da morte. Quer dizer, a besta perseguirá os santos de Jesus, os fiéis de Jesus, e os vencerá. Quer dizer, matará muitos dos santos de Jesus no meio da grande tribulação. Isso a besta fará. Quer dizer, muitos dos filhos de Deus, dos servos de Jesus Cristo, morrerão durante a grande tribulação, tá bom? Mas é claro, morrerão a morte física, mas estarão com o Senhor para todo sempre. A igreja não se perderá, tá bom? Então vamos avançar um pouquinho mais. Ainda no Apocalipse capítulo 13, no versículo 8, diz assim: todos os que vivem na terra o adorarão. Quer dizer, está falando aí a respeito do anticristo, tá bom? Fala aqui que todos os que vivem na terra o adorarão o anticristo. Aonde? Durante a grande tribulação. Mas está falando aqui, não adorarão, ou seja, menos aqueles que, desde antes da criação do mundo, têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Tá bom? Então está falando aqui, todos que vivem na terra adorarão o anticristo, mas a igreja não adorará, e por essa causa morrerá. Quer dizer, muitos, então, milhares de filhos de Deus que estarão na grande tribulação sofrerão a morte física, porque não adorarão, né? Não adorarão o dragão, ou seja, não adorarão o seu representante, o anticristo, a besta, né? Que receberá a adoração de todos que habitam na terra, menos daqueles servos de Jesus Cristo. Quer dizer, menos a verdadeira igreja, que não adorará, apesar de muitos milhares, né, talvez até milhões de filhos de Deus que pertencem à igreja, morrerão na grande tribulação. Morrerão fisicamente, mas estarão com Cristo, a partir da sua morte. Tá bom? E ainda no capítulo 13, no versículo 10. Quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então, a palavra aqui dada para a igreja. Lembre-se que o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse não foi feito, não foi escrito para uma igreja que corresse da grande tribulação. Uma igreja que corresse com medo das tribulações, não. Mas todos sabem que o livro de Apocalipse é um manual dos mártires. Quais são esses mártires? A igreja, parte da igreja que estará lá na grande tribulação. Então, o livro de Apocalipse foi escrito como um manual de sobrevivência dos mártires que estarão dentro da grande tribulação, no período da grande tribulação, tá bom? Então, vou ler novamente. Quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus, quer dizer, a igreja, né, aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Quer dizer, não negue Jesus Cristo. Porque se negar Jesus Cristo, aí não tem jeito, perecerá. Mas se for fiel a Jesus Cristo, poderá ser morto pelo anticristo, mas reinará eternamente com o Senhor para todo sempre. Tá bom? Então, agora no versículo 17, do mesmo capítulo 13 de Apocalipse, diz assim: ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro, ou seja, o nome da besta, né? Ou o número do nome dele. Então nós sabemos que durante a grande tribulação, então os que receberão a marca da besta
eles terão direito de comprar, vender, negociar, fazer tudo. Mas muitos da igreja, muitos que são fiéis ao Senhor, que têm o selo de Deus nas suas testas, quer dizer, que são pertencentes a Deus, e não negarão ao Senhor, esses que pertencem à igreja de Deus, muitos deles não poderão comprar e nem vender, porque poderão comprar e vender somente os filhos da perdição, aqueles que tiverem a marca da besta ou o número do seu nome gravado na sua testa e na sua mão direita, tá bom? Então, será negado a compra e a venda, quer dizer, a vida normal da parte da igreja, por aqueles que têm o selo de Deus. Mas por aqueles que têm a marca da besta, esses viverão tranquilamente, porque eles poderão comprar, poderão negociar, poderão vender, edificar, fazer tudo. Mas os filhos de Deus não. Mas em compensação, os filhos da perdição irão para a perdição eterna, e os filhos de Deus, apesar de serem mortos pela besta, né, porque não podem comprar nem vender, mas eles serão preservados porque herdarão o reino de Deus, juntamente com Jesus Cristo e os santos anjos, para sempre, herdarão eternamente, nunca morrerão, tá bom? E o capítulo 14, versículo 1 diz assim, olha: depois olhei e vi o Cordeiro Jesus Cristo, né, em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144 mil pessoas que tinham o nome dele, quer dizer, o nome do Cordeiro, portanto não são aquelas pessoas, né, como diz os pré-tribulacionistas, né, serão somente os judeus, né, serão somente parte dos judeus? Não. Aqui está falando dos 144 mil que tinham o nome dele, o nome de Jesus Cristo, e o nome do Pai de Jesus Cristo, o Deus Pai, escritos na testa delas. Quer dizer, vou ler de novo. Isso aqui não fala dos judeus, tá bom? Estou especificando para vocês. Não fala dos judeus aqui, está falando da igreja. Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com o Cordeiro, quer dizer, juntamente com o Cordeiro, juntamente com Jesus Cristo, estavam 144 mil pessoas que tinham o nome de Jesus Cristo, o nome do Cordeiro e o nome do Pai, o nome do Deus Pai, né? Gravado com um selo nas suas testas, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 14, versículo 1, fala dos 144 mil que são pertencentes à igreja. Não falam aqui de judeus, fala aqui da igreja, tá bom? No versículo 4 de Apocalipse 14, diz assim: eram os que se conservaram puros, porque não haviam tido relações com mulheres. Seguem o Cordeiro aonde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Então está falando aqui da igreja. A igreja está falando aqui aqueles homens e mulheres de Deus que são fiéis a Deus, né? E não se contaminaram, não tiveram contaminação imoral neles, né? Contaminação sexual. Então diz aqui que esses homens de Deus, né, seguem o Cordeiro, seguem a Jesus Cristo aonde ele vai. Isso aonde? Durante a grande tribulação aqui na terra. Então ele diz aqui: entre todos os seres humanos, eles foram comprados, né, esses filhos de Deus, foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Então foram resgatados por Deus. E ainda no capítulo 14, no versículo 12, diz assim: isso exige que o povo de Deus aguente sofrimento, suporte, né, com paciência, tenham paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus Cristo. Então, não são os perdidos, nem são também os judeus, né, porque os judeus aí, eles não professam a Jesus Cristo, né, mas são partes da igreja. São a igreja do Senhor que está falando aqui, porque diz assim, olha: esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a quem? A Jesus Cristo.
Os judeus, por enquanto, eles não se converteram ainda e eles não são fiéis a Jesus Cristo. Eles negam Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador, tá bom? Como o próprio Deus. Por enquanto, os judeus ainda, como nação, eles não se converteram ainda a Jesus Cristo, tá? Mas nessa época aqui, está falando de partes da igreja aqui, está apontando que eles são os primeiros que são oferecidos a Deus e ao Cordeiro, tá bom? Foram comprados, né, entre todos da terra, todos que viviam na terra. E então, aqui no capítulo 14 ainda, no versículo 13, diz assim, olha, então eu ouvi uma voz do céu que disse, escreva isto, falando para João, né, escreva isto. Bem-aventurados, ou seja, felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Tá joia? Então está dizendo aqui no capítulo 14, versículo 13, então diz assim, falando para João, então ouvi uma voz do céu que disse, escreva isto. Então, bem-aventuradas as pessoas que desde agora morrem no Senhor, quer dizer, morrem no serviço do Senhor, quer dizer, morrem dando testemunho. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu penoso trabalho, né, do trabalho de evangelização, são fiéis a Deus e levarão consigo o resultado do seu serviço, quer dizer, o resultado das suas obras. Tá joia? Bom, e ainda aqui também, no capítulo 15, no versículo 2, então diz assim, então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro aqui é a besta, né? Vi as pessoas que conseguiram derrotar a besta e a sua imagem, a imagem da besta, isto é, a besta cujo nome é representado por um número. E esse número, né, fala lá no capítulo 13, que é aquele número, né, 666. Então, essa besta aqui, esse monstro aqui, é representado por esse número que está lá expresso no capítulo 13 de Apocalipse, o número 666. Então, vou ler mais uma vez. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar a besta e a sua imagem. Isto é, a besta cujo nome é representado por um número, e aquele número é 666, que está lá no capítulo 13 do Apocalipse. Então diz aqui que elas estarão de pé, perto do mar de vidro, e tocavam as harpas que Deus lhes tinha dado. Eles já estavam no sentido aí de vitória, de regozijo, de alegria, porque estavam ali tocando harpas, né? Em louvores a Deus, em louvores a Jesus Cristo. Tá bom? No capítulo 15, versículo 2. E no versículo 3, diz a respeito dessa multidão que estavam lá, né? Juntamente com Jesus Cristo, né? Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Certo? Os israelitas, os judeus, eles cantam a canção de Moisés, mas não cantam a canção do Cordeiro. Por quê? Por enquanto, eles ainda não acreditam em Jesus Cristo. E, portanto, eles estarão também no período da tribulação, né, da grande tribulação, mas no versículo 3 aqui não está dizendo sobre eles, porque está dizendo aqui que os que estão sendo mencionados aqui no versículo 13, eles estavam cantando a canção de Moisés e também a canção do Cordeiro, a canção de Jesus. E que faz isso é só a igreja. Só a igreja que canta assim. Como é que eles cantavam? Eles cantavam assim, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras, Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos, os teus juízos. Certo? Então tá bom. Ainda no capítulo 16, agora, versículo 6 do Apocalipse, diz assim, olha, os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas. Quer dizer, aqueles que eram pessoas más, servos da besta, né, servos do anticristo, né, servos de Satanás, né, derramaram o sangue do povo de Deus. Que está dizendo aqui, os maus, né, os perversos, derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, como eles sempre fizeram, né?
e continuaram fazendo ainda durante a grande tribulação. E por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Então, falando aqui do juízo de Deus sobre aqueles que são servos de Satanás, são servos da besta, né? Que na palavra de Deus que está dizendo aqui que é o juízo de Deus sobre a besta, então também sobre os filhos da perdição, sobre os filhos da besta que estão derramando também o sangue deles. Por quê? Porque eles derramaram o sangue também da igreja, o sangue dos homens e mulheres de Deus. E no capítulo 17 está escrito assim, eu já estou terminando. Então, versículos 16, versículo 6 do capítulo 17. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus. A mulher, que é a grande prostituta, que fala lá no capítulo 17 do livro do Apocalipse, tá? Falando aqui da grande prostituta. E então vi que a mulher, a grande prostituta, né, estava embriagada com o sangue do povo de Deus, porque ela perseguiu os homens e mulheres de Deus, né, e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado. E no capítulo 17, versículo 14, diz aqui, eles lutarão contra o Cordeiro, quer dizer, que eles quem? Os servos de Satanás, os servos da besta, lutarão contra o Cordeiro, contra Jesus, né? E Jesus os vencerá, quer dizer, o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. E com ele vencerão os seus seguidores, quer dizer, os servos de Jesus Cristo, aqueles que são chamados e são fiéis a Jesus Cristo, ou seja, quem? A igreja, os filhos de Deus. E agora no capítulo 18, versículo 4, diz assim, então ouvi outra voz do céu que disse, saia dessa cidade, meu povo, saia dessa cidade, povo meu. Quem é o povo de Deus? Tanto os judeus convertidos, não é? Como também os não-judeus, que são partes da igreja, né? Entre os gentios, que receberão Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, a esses filhos de Deus, houve uma voz do céu que dizia, olha, sai do meio da Babilônia, sai do meio de Roma. Por quê? Porque está havendo agora o juízo de Deus contra eles, saia do meio deles para vocês também não serem participantes desse juízo deles lá. Quem vai receber esse juízo de Deus, da grande tribulação? São os filhos de Belial, né? Os filhos de Satanás, os servos da besta, né? Que receberão a marca da besta lá. Então, está dizendo aqui uma palavra aqui para a igreja, para o povo de Deus, para sair do meio do povo dele, do povo perdido, né? Sair do meio da grande Babilônia, sair do meio dos servos de Satanás, sair do meio do Império Romano. Por quê? Porque esses estão recebendo o juízo de Deus e os filhos de Deus não receberão o juízo de Deus, certo? Então, por isso que tem uma voz dizendo para eles, saiam dela todos para não tomarem parte nos seus pecados, nos seus castigos, né? E para não receberem, não participarem dos seus castigos, tá bom? Então isso que está dizendo. Agora, ainda no capítulo 18 do Apocalipse, versículo 20, diz assim, alegrem-se os céus, alegrem-se, ó céus, por causa da destruição dessa cidade. Qual cidade? A grande Babilônia, a cidade que vai perecer, que está registrado dela lá no capítulo 18 e 19, né, da grande Babilônia. A grande Babilônia é o grande sistema do mundo, não é? As cidades do mundo, né, que perseguiram a igreja, não é? Perseguiram como Roma e como Babilônia, perseguiram a igreja, mataram muitos servos, muitos profetas, apóstolos, servos de Deus fiéis, e agora estão recebendo juízo. E por isso é dito aqui para a igreja se alegrarem. Alegre-se, ó céus, por causa da destruição da grande Babilônia. Alegre-se o povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus condenou a grande Babilônia pelo que ela, a grande Babilônia, fez a todos vocês, fez a vocês a igreja. Tá bom? Então aqui, vou ler um último versículo para vocês. No capítulo 18 do Apocalipse, do versículo 24.
A grande Babilônia foi castigada por Deus, tá bom? A grande Babilônia foi castigada porque nela foi encontrado o sangue dos profetas, o sangue do povo de Deus, quer dizer, o sangue da igreja, né? E o sangue de todos os que foram assassinados na terra, por causa do testemunho que deram, por causa da pregação do evangelho. Foram mortos por causa do testemunho do evangelho. Então, meus irmãos e amigos, estou dizendo para vocês aqui, que a igreja estará na grande tribulação. Estou provando para vocês aqui da Bíblia Sagrada, que quando os pré-tribulacionistas disserem que a igreja não é mencionada, do capítulo 6 ao final do capítulo 18 do livro de Apocalipse, não é certo. Isso não é verdade, porque nós vemos aqui por todos esses capítulos e versículos aqui, todos eles, que a igreja está aqui participando ativamente, claro, ela está dando testemunho no meio da grande tribulação. E outra coisa, interessante dizer para vocês, a igreja dará um testemunho tão fiel na grande tribulação, que muitos serão convertidos na grande tribulação, porque crerão na palavra que a igreja testemunhará a respeito de Jesus Cristo lá na grande tribulação. Então, são muitas pessoas que se converterão, que não vão serem mortos, né, na grande tribulação, ou se forem mortos, mas farão parte da igreja, né, mas ela receberá esse castigo aqui, mas elas não serão castigadas eternamente, porque o que vai acontecer com elas então, elas serão preservadas para entrar no milênio com Jesus Cristo, tá bom? São pessoas que serão preservadas, né, que crerão em Jesus Cristo, apesar de não terem sido arrebatadas até as nuvens, né, por causa desse juízo que Jesus Cristo fará. Lembra que eu disse para vocês que Jesus Cristo arrebata a igreja até as nuvens, e das nuvens ele executa esse juízo intermediário, que não é o juízo final, executa o juízo sobre a face da terra. Então destruirá a besta, destruirá o falso profeta, não é? E amarrará Satanás por 1000 anos, e enquanto isso a igreja está dando testemunho, e aquelas pessoas que foram preservadas na terra e que não foram arrebatadas até as nuvens, elas crerão em Jesus Cristo e entrarão no milênio de paz, tá bom? Então, assim, respondam para a gente o que vocês entenderam, e se não entenderam, façam as perguntas para vocês, aí nos comentários, façam as perguntas, todas as perguntas que vocês tiverem dúvidas, né, e a respeito da igreja na grande tribulação, pode fazer as perguntas para mim, que nós vamos estar respondendo aqui a todos vocês, tá bom? Então fique na paz do Senhor Jesus Cristo e guarde no seu coração, guarde na sua mente, guarde a palavra de Deus no seu espírito, na sua alma, na sua vida, porque você será mais do que vencedor. Você será uma das pessoas que serão parte da igreja, quer dizer, são parte da igreja que provavelmente entrarão na grande tribulação, se não morrerem ainda, né? Mas se permanecerem vivos até a vida de Jesus Cristo, entrarão na grande tribulação, mas nela, na grande tribulação, serão guardados e serão salvos pelo Senhor, porque o sangue de Jesus Cristo que vocês professam, e creem na palavra, e pregam o evangelho, e pregam a palavra, e confiam na palavra, preservará as suas vidas, preservará toda a igreja para atravessar a grande tribulação e sair vitoriosa de lá, para reinar com Jesus Cristo eternamente, tá bom? Deus que abençoe a vida de cada um de vocês. Olha, divulgue esse podcast aqui, divulgue esse canal entre todos os seus companheiros, entre seus amigos, seus parentes, todos os seus colegas, amigos, familiares. Compartilhe, né, esse vídeo, porque vocês estarão nos ajudando aqui a darmos testemunho do Evangelho e, consequentemente, ganhando muitas almas aí para o reino do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.